Olá pessoal, eu me chamo Evelyn, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje o vídeo ele é um pouquinho mais profundo, porque eu vou contar um pouquinho da minha história, como tudo começou. Nos últimos vídeos eu falei sobre duas práticas que eu levo para minha vida mesmo, que é a prática do Ho'oponopono e a prática da gratidão. Nos vídeos anteriores eu conto certinho um pouquinho da história do Ho'oponopono, como praticar, também como praticar a prática da gratidão, e hoje eu quero trazer como essas duas práticas me inseriram ali nesse mundo de autoconhecimento e até um exemplo prático, né, de como eu tive um resultado ali logo de cara quando eu comecei a estudar esses temas. Bom, em fevereiro de 2020 eu acabei ficando ali desempregada, né, e começou ali uma fase muito difícil pra mim, mas que me tornou a pessoa que eu sou hoje, né, e que me abriu pra esse mundo de autoconhecimento. Então, por mais desafiador que foi ali aqueles 6 meses, digamos assim, eu sou muito grata porque realmente me abriu pra um novo mundo, né, me abriu pra uma nova fase, assim, da minha vida permanente, então eu sou muito grata. Bom, como eu falei, eu saí do emprego, logo depois começou a pandemia, e eu comecei a procurar emprego ali, mas eu não consegui encontrar, né? Porque por conta da pandemia estava tudo muito incerto, as empresas estavam demitindo as pessoas, né? Não estavam mais contratando, as vagas ali que tinham disponíveis foram tudo congeladas. Então eu fazia muita entrevista, né? Nesse período de fevereiro para março, mas eu não conseguia encontrar nenhuma oportunidade, né? Eu fazia entrevista e não passava aí para nenhuma oportunidade. Depois que oficialmente foi decretado ali a pandemia, aí que eu não encontrei mesmo. Então, eu acabei ficando ali 6 meses direto em casa, né? Sem trabalho, sem estudar, sem dinheiro, passando, assim, aperto mesmo, né? Porque quando eu saí desse outro emprego, eu também fiquei um pouco abalada psicologicamente, né? Então eu tinha muita crise de ansiedade, muita crise de pânico, e tudo isso acabou ali agravando com esse período da pandemia. Então eu tava passando por um momento bem complicado ali da minha vida, né? E uma conversa com a minha prima, ela me mandou alguns vídeos, né? E um desses vídeos era a prática do Ho'oponopono. Eu logo assisti ali, já me interessei, vi uma oportunidade, digamos assim, de melhorar. Eu não acreditava muito no começo, né, mas eu fiz porque, pra quem não tem nada, né, o que ia mudar? Eu já tava ali passando por uma dificuldade mesmo, o que poderia piorar, digamos assim, né, então, depois que eu conheci, eu logo comecei a praticar. Logo que eu conheci o Ho'oponopono, eu já me apaixonei pela prática. E assim, quando você tem esse despertar, digamos assim, para esse lado mais de autoconhecimento, de cuidar da sua espiritualidade, você se abre para o mundo, né? Então disso acabam vindo outras coisas, outras técnicas que você vai conhecer, outras práticas, outras filosofias de vida, né? Outras coisas, outro mundo assim mesmo se abre na sua frente. Então, eu logo me apaixonei por tudo isso, comecei a estudar várias e várias coisas, né? Eu tinha bastante tempo ali livre, então sempre gostei muito, né? Desde que eu conheci, sempre gostei muito de ficar estudando, de ficar vendo vídeo, de conhecer. Então, foi um assunto assim que já me prendeu desde o primeiro momento. E até hoje é assim, né? Eu estudo muito sobre tudo isso, eu gosto de ver vídeos, eu gosto de praticar e eu gosto de analisar o quanto a minha vida mudou de 2020 pra cá, depois que eu mudei minha cabeça mesmo, né? Depois que eu me abri pra esse mundo. E assim, a gratidão e o Ho'oponopono, elas foram uma porta de entrada, né? Como eu falei alguns vídeos atrás, foi a porta de entrada pra eu me abrir pra esse mundo. Então, o que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje é o comecinho, mas teve muita coisa mesmo que aconteceu e que eu posso compartilhar com vocês, mas agora é só pra vocês entenderem mesmo como a mudança, a virada de chave, ela acontece de forma muito rápida. E aí eu fui praticando o Ho'oponopono, né, estudando outras coisas, também assisti aquele filme O Segredo, né, que fala sobre a lei da atração. E aí, como eu falei, uma coisa vai puxando a outra, né? Porque a gente vive ali. A lei da atração, ela não para de funcionar em nenhum momento. Quanto mais você tá vibrando em escassez, em tristeza, em preocupação, mais aquilo você tá atraindo. Quanto mais você tá vibrando ali em positividade,
positividade, em aprendizado, em conhecimento, em coisas que tá expandindo a sua consciência, mais ela vai te trazer daquilo. Então eu comecei a estudar outras coisas e praticando ali o Ho'oponopono, logo eu comecei a sentir uma mudança assim interior, né? Porque o Ho'oponopono, ele ensina que nada está fora de nós, né? Tudo tá dentro da gente e tudo que tá se manifestando na nossa vida, tudo que tá acontecendo na nossa realidade é da nossa responsabilidade. Então logo já consegui sentir aquela mudança interior, né? E consegui me estabilizando, então depois de alguns meses eu já não tinha mais crise de pânico, nem crise de ansiedade. E não, gente, eu não tô falando que você não precisa procurar um médico, você não precisa de tratamento, enfim, eu estou contando a minha experiência como foi dentro daquilo que eu podia fazer no momento, tá? Então, depois de alguns meses eu já não tinha mais crise de pânico, né? A minha ansiedade ela já estava ali controlada, então eu fui melhorando. Em agosto de 2020 eu consegui um emprego, né? Depois de tanto mandar currículo, depois de tanto me esforçar, eu consegui um emprego ali no meio da pandemia, depois que eu comecei a prática do Ho'oponopono. Esse emprego ainda não era muito bem o que eu queria, né? Mas para quem tava sem opção nenhuma, eu precisava de dinheiro, eu precisava pagar minhas contas, precisava, né, ajudar minha mãe e tudo mais, então serviu naquele momento e serviu muito bem servido, né, digamos assim. Por mais que ele não era o que eu queria, eu fiquei feliz de ter conseguido, mas eu não parei de procurar, porque eu queria encontrar algo que realmente fizesse sentido pra mim. E aí depois de 3 meses nesse trabalho, eu já não tava mais aguentando, porque desde o começo já não era o que eu queria. E quando a gente faz as coisas só pelo dinheiro, quando a gente faz as coisas só porque tem que fazer, precisa fazer, tem que fazer, tudo isso limita a gente, né? Limita a gente de ser aquilo que a gente nasceu para ser, que é a abundância, o ser livre, né? Então tudo aquilo que você faz porque você precisa fazer, porque você precisa do dinheiro, aquilo vai te matando, né? Vai te pondo para baixo mesmo e te tirando ali a sua essência, né? Na verdade, não tirando, mas apagando a sua essência. Então logo ali 3 meses, muito rápido, né? Mas tudo muito intenso por conta da pandemia e por conta do período que eu tava vivendo, eu logo já não tava mais satisfeita com aquele trabalho. E eu queria outro trabalho. Só que aí coisas nesse trabalho começaram a acontecer pra me deixar mais frustrada, né? Então situações mesmo com os clientes que me deixavam frustrada, situações com a própria gestão ali que me deixavam um pouco mais desconfortável. Então eu tava atraindo cada vez mais situações pra me deixar infeliz. E aí nisso eu fui reclamando, criticando, odiando. Eu chorava, não queria mais, queria pedir demissão de qualquer forma. Mas eu não podia me dar o luxo, digamos assim, porque era um período de pandemia, um período de incerteza. Eu não sabia se eu ia conseguir um outro trabalho. Então, mesmo com a prática do Ho'oponopono, mesmo limpando, eu tive, né, essa questão de reclamar mesmo, de não querer estar ali vivendo aquela experiência. E aí eu fiquei assim durante mais ou menos um mês, né, completou ali uns 2 meses de trabalho, mais ou menos um mês eu fiquei nessa tristeza toda. Foi bem ruim, uma experiência péssima, coisa que já estava voltando a me adoecer de novo. Então eu conheci a prática da gratidão, né, que foi inclusive o que eu falei no vídeo passado. E gente, por que eu tô trazendo essa experiência pra vocês? Pra vocês verem que sim, dá pra mudar de vida, dá pra melhorar. Quando a gente muda a nossa cabeça, tudo muda. E eu não quero ficar trazendo aqui só prática e passar a sensação de que tá só na teoria. Eu tô trazendo coisas que realmente mudaram a minha vida e que eu vivo hoje, né? Então, é isso. Então, mesmo praticando o Ho'oponopono ali, eu me vivi assim nesse momento de frustração e tudo mais. E conheci a prática da gratidão e logo já comecei a aplicar na minha vida. Só que a prática da gratidão, a primeira vez que eu apliquei ela na minha vida, que é você olhar para as coisas boas que você tem ali naquele momento, logo quando eu comecei a aplicá-la na minha vida, já muda um sentimento, gente. É uma coisa assim tão de dentro mesmo, tão da gente, tão da nossa essência, que foi muito mágico o jeito que eu virei a chave, assim, na minha cabeça. Foi muito mágico, porque um dia eu tava reclamando pra caramba, conheci a prática, no outro dia eu falei, quer saber, eu não vou mais reclamar desse trabalho. Eu não vou. Eu vou ser grata porque eu tava passando apuros, né, digamos assim, tava passando dificuldade ali nesses 6 meses sem trabalho, sem dinheiro, me sentindo mal, autoestima baixa e tudo mais. E agora que eu tô tendo essa oportunidade, mesmo que seja pra ganhar ali pouco ou pra fazer aquilo que eu não tô a fim de fazer, eu não vou mais reclamar. E aí comecei a agradecer. E é o que eu falei, é algo tão dentro da gente, porque você começa e vira um looping, né? Então, deu assim, coisa de 2 dias, eu já era outra pessoa. Eu trabalhava feliz, trabalhava dando risada. Nossa, na hora de fazer minha pausa, eu ia fazer minha pausa feliz, fazia ali meu café, depois voltava feliz, fazia o que precisava fazer no trabalho, terminava, fiquei feliz. Gente, foi coisa de 2, 3 dias.
eu virei essa chave e eu tava realmente feliz e grata por estar trabalhando. E no terceiro dia da prática, né, do terceiro dia ali daquela mudança que eu tinha feito, eu tava tão alinhada e tava sentindo que aquilo era de uma forma tão genuína que no terceiro dia, né, eu tava continuando ali mandando os currículos porque eu queria mudar aquela situação. Eu recebi uma ligação de um escritório para fazer uma entrevista. Só que foi muito legal porque na hora que eu recebi a ligação, eu senti uma conexão muito forte. Eu sabia que aquela vaga era para mim, né? E era uma oportunidade muito melhor para ganhar praticamente o dobro do que eu tava ganhando, com benefícios, né? Uma escala ali melhor de segunda a sexta-feira, que era o que eu queria, no escritório, que era algo que eu tinha estudado. Enfim, eu sabia, senti uma ligação muito forte. E quando eu atendi a ligação e ela falou, né, sobre a vaga, se tinha interesse e tudo mais, pra fazer a entrevista, eu já assim, sabia que aquela vaga era pra mim e que o universo estava me respondendo com aquele emprego. E aí eu fui fazer a entrevista e tudo mais. Um fato curioso também, que quando eu tava lá no momento da entrevista, a recrutadora tava olhando meu currículo e ela falou: nossa, o seu aniversário é no mesmo dia do aniversário do escritório. Ali, pra mim, gente, foi uma confirmação. Pode parecer uma besteira, mas quando você tá nessa conexão, o universo fala com você, Deus fala com você, né? Então eu senti e beleza, saí da entrevista muito confiante, muito bem, porque eu já sabia que aquela oportunidade era minha. E dito e feito, depois de alguns dias ela ligou, eu passei na entrevista, comecei no emprego e foi assim, maravilhoso. E assim, essa empresa ela me abriu muitas portas, né? Eu fiquei um tempo nela, aprendi muita coisa, ela me deu oportunidade, né, de atuar ali na área que eu estudei. Então foi assim, eu tenho muita gratidão. Então me abriu portas, né? E depois dali eu saí já hoje dessa empresa, mas todos os outros empregos que eu consegui após isso, teve ali uma ajuda do universo, né? Então, praticando Ho'oponopono, praticando a gratidão, o universo sempre tem preparado as melhores coisas pra mim. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, né? Que a gente pode mudar a nossa situação. A gente pode achar que não tem jeito, que ninguém tá olhando pra gente, mas se a gente se olhar, né? Se a gente olhar pra dentro, a gente vai conseguir fazer qualquer coisa. A gente consegue transformar qualquer situação. Então, como eu falei, esse é um exemplo prático, né, de tudo que eu venho trazendo aqui no canal. E assim, gente, isso foi há quase 5 anos atrás. Foi uma das minhas primeiras, se não a primeira experiência que eu tive depois da minha mudança interna. E era isso que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. Então, começa a trabalhar em você. O seu maior investimento vai ser você, é a sua vida. Não fica achando que as coisas fora, as coisas externas, né, tão ruim, que o problema tá ali te consumindo, que você tá triste, que você não tem mais saída. Não, trabalha dentro de você, olha pra dentro de você. Se olhe com carinho, com cuidado, sabe? Porque a gente tem o poder de nos autocriticar, né? A gente tem o poder de nos colocar pra baixo. Mas tenta fazer o oposto. Você já fez isso a vida toda, a gente já fez isso a vida toda e não deu resultado. Tenta fazer o oposto, que eu te garanto que vai ser maravilhoso, tá bom? Queria trazer aqui um pouquinho da minha experiência logo quando eu comecei com essas práticas. Tem muita gente, muita. Nesses últimos 5 anos, muitas coisas aconteceram. Já troquei de emprego, já consegui oportunidade melhor, já comprei meu apartamento, muita coisa já aconteceu, né? Fora, isso eu tô falando o externo, né? Fora a mudança interior, que é incrível. Depois que você muda dentro, ninguém mais te segura. Ninguém mais te segura, é um caminho sem volta. Porque você sabe do seu poder e você sabe que tudo só depende de você. E que você entrega aquilo que tem de melhor dentro de você. Se o externo não receber, se alguém fora de você não receber aquilo, não tem problema. Você tá entregando o que tem de melhor dentro de você. E isso com certeza vai externalizar pra sua realidade e vai te trazer muitos resultados positivos, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e tenha te inspirado também. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve aqui no meu canal, deixa um comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa uma sugestão, uma crítica ou um elogio. E é isso, até a próxima. Um grande beijo!